Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós vamos falar agora sobre o cativeiro, né? E logo em seguida a restauração. Já estão todos cativos, agora precisamos estudar como isso aconteceu, a volta de como a restauração se deu a partir dos reinos que se sucedem. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, a respeito do cativeiro e logo em seguida da restauração, nós vamos observar dois momentos aqui. Então, o primeiro momento, o momento do cativeiro assírio, a gente vai retomar isso para termos toda essa ideia na nossa cabeça, e depois, logo em seguida, o cativeiro babilônico. Então, vamos para o cativeiro assírio que aconteceu antes em relação ao povo de Israel, ao reino de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. Muito bem, o cativeiro assírio, se nós formos ver a história e a palavra de Deus, nós vamos perceber que foram feitas três incursões, três visitas da Assíria na Samaria, ou na região toda ali do reino do norte de Israel. Uma aconteceu quando o rei era Menahem. Quem fez isso foi Tiglat-Pileser, né, que é o nome que está citado na Bíblia e o nome que os estudiosos reconhecem que existiu efetivamente. Quando Tiglat-Pileser fez essa primeira incursão, ele levou a alguns habitantes das tribos de Ruben e de Gade. A segunda vez, Tiglat-Pileser voltou no reinado de Peca e também levou bastante gente. Finalmente, o que acontece é o domínio, a conquista que aconteceu da Samaria propriamente dita, e o rei era o Oséias, o último rei, e aí Salmaneser começa com o cerco, mas quem entra na cidade é Sargão II. Esse Sargão vai aparecer nos livros, na história, ou Salmaneser ou Sargão. Como é que pode ser os dois? Porque, na verdade, um começou e o outro terminou. Na verdade, Sargão era o general, o comandante em chefe de Salmaneser. E quando Salmaneser morre, Sargão assume o poder na Assíria. Quem são os assírios, ou quem eram os assírios? Eles eram de uma cidade, a origem deles, o nome assírio, vem da cidade de Assur. Então, aqui, ó, esse rio, aqui o Tigre e o Eufrates, aqui é a Mesopotâmia, aqui a cidade de Ur, de onde veio Abraão, tá? Aqui a cidade de Babilônia, a grande cidade de Babilônia. Então, aqui era uma outra grande cidade. Elas disputavam quem era maior, quem tinha mais poder, etc, etc. Então, toda essa parte de baixo aqui, em verdinho, pertencia ao reino da Babilônia, cuja capital era Babilônia. E toda essa parte aqui, né, era da Assíria, cuja primeira origem era Assur, a cidade de Assur, em homenagem ao deus Assur. E depois eles passam para uma outra capital, Nínive, que é a última capital quando a Assíria desaparece. Na verdade, a Nínive era a capital. Tá? Então, nós tínhamos aqui algumas cidades importantes, tá? Sendo Nínive a cidade que era a capital. Foi aí que Jonas desempenhou o seu ministério. Deus mandou para este local
o profeta Jonas. Por que ele estava com tanto medo de ir para lá? Porque esse povo era muito guerreiro, era muito terrível. Os assírios, eles eram conhecidos por conta da sua brutalidade. Eles eram extremamente violentos e selvagens. Selvagens mesmo. Então, o amado, se começa a observar, vai encontrar alguns detalhes em alto relevo. Isso aqui ficava nos prédios oficiais, nos palácios, enfim, nos locais de propaganda do reino, né? Então eram grandes placas que eles faziam, eles esculpiam, né, esses desenhos. Então o amado está vendo aqui, né, como estas pessoas eram maltratadas, tá? Então, aqui é o empalamento, eles colocavam um pedaço de madeira de pé e aí eles empalavam como se fosse fazer, sei lá, eles empalavam as pessoas, né? Então, elas estão empaladas aqui, elas ficavam presas, né? Eles enfiavam esse pedaço de pau no corpo da pessoa, e é óbvio que a pessoa morria. Aqui os amados estão vendo, se o amado tiver um pouquinho de boa vontade, vai encontrar aqui, ó, essas pessoas têm nas mãos cabeças, eles decepavam a cabeça e em outras imagens vocês vão ver eles segurando as mãos. Então eles arrancavam olhos, arrancavam mãos, arrancavam membros, pernas, tudo, braços. E eles faziam montões de cabeça, braço, perna, etc, etc. Eles eram extremamente violentos. E um dos costumes que eles tinham foi o responsável pelo desaparecimento, assim chamam, né, alguns autores, pelo desaparecimento das 10 tribos, chamadas 10 tribos perdidas. Por quê? Porque quando eles levavam para o cativeiro, eles tiravam da cidade, levavam para o cativeiro e espalhavam por onde eles achavam melhor, exatamente para que o povo não reagisse depois. E na cidade? Na cidade eles traziam povos de fora. Samaria, por exemplo, foi constituída desta forma. Então, alguns israelitas ficaram ali, mas a maioria é povo de fora que foi se misturando, né? A gente vai ver mais para frente a consequência disso e a briga entre os judeus e os samaritanos exatamente por conta disso. O seu exército era o mais poderoso, eles tinham armas de ferro, carros de combate, então eles desenhavam isso nas paredes, eles faziam esculturas disso. Aqui aquela imagem que a gente viu, né, com as cabeças, e mãos, enfim, etc, etc. Ele tinha uma cavalaria bastante pesada, eles enfrentavam com muita facilidade, porque o armamento era muito grande. E eles mutilavam os vencidos, então eles arrancavam braços, mãos, pernas, exatamente para que depois eles não pudessem mais lutar. Né? Então aquele vencido, ele nunca mais poderia lutar, porque ele era mutilado, então ele não poderia mais carregar uma arma. A religião era a religião politeísta, cada cidade tinha um deus, olha que coisa interessante, né? São as chamadas potestades. Então, cada demônio, cada deus dessas regiões, né, ela tinha uma região de ação, uma cidade de ação. E eles construíam altares que se chamam zigurates. Então tem esta forma aqui, os zigurates, os babilônios também faziam isso, né? E aqui em cima os sacrifícios eram feitos, tá? Aqui entendia-se que era a morada do Deus, né? E aqui o amado está vendo um zigurate que não resistiu ao tempo, então ele está parcialmente destruído e era feito desta maneira, ele era construído em andares, tá? Para alcançar os céus, lugar da morada dos deuses. Então eles eram politeístas.
Os principais reis citados na Bíblia, a gente vai falar de novo sobre eles. Então, a gente já ouviu falar de Salmaneser. Esse Salmaneser, eram vários com o nome de Salmaneser. Né? O último era o quinto, ou seja, teve 5 reis com o nome de Salmaneser. Ele conquista os arameus, os sírios, em 830. Substituindo Salmaneser, vem Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser III, né? Ele conquista a Babilônia, onde fica a sede do poder e depois vai ser reconquistada. Depois a gente tem Sargão II, né? Então, Salmaneser V ainda, que cerca Samaria, e depois Sargão II, que conquista Samaria, né? Então, na verdade, quem entra em Samaria é Sargão II. E ele assume o poder, logo em seguida Salmaneser morre e Sargão entra no trono. Substituindo Sargão, a gente tem Senaqueribe, que é quem tenta conquistar Jerusalém, e ele não consegue, ele faz uma afronta a Deus, e aí a resposta foi que quando ele volta para casa, quando ele vai fazer a adoração do seu Deus, os seus filhos o assassinam. No lugar de Senaqueribe entra o seu filho Esarhadon, que é quem conquista o Egito, que depois se desvencilha desse poder e aí fica nessa de cair tributário e se libertar. No lugar de Esarhadon vem Assurbanipal. Se o amado olhar no livro de Esdras, não tem esse nome Assurbanipal, ele chama de Asnapar, que é uma outra forma de chamar o mesmo rei. Ele não consegue impedir que o Egito conquiste a sua independência. Então, ora ele é subjugado, ora ele é liberto. E é esse Assurbanipal, esse Asnapar, que tenta impedir a independência do Egito e ele não consegue. Mas ele vai até Suzã, uma cidade de Suzã, onde nós vamos ver na história de Assuero, é a cidade de Suzã, de Assuero, lá no livro de Ester, e ele destrói Suzã e conquista Suzã. Esses reis, a Síria é conquistada por Nabopolassar, a gente viu agora há pouco, tá? Nabopolassar, que é da Babilônia. E este rei, ele faz um acordo com o reino Medo e o reino Persa. Então ele junta isso tudo para fazer um grande império e conquistar a Assíria. Amém, amados? Bons estudos.